E aí, gente, primeiro vídeo do ano. 2020 foi um ano muito difícil para todo mundo, mas graças a Deus a gente tá bem, a gente tá com saúde, é o que importa. E eu espero que 2021 seja um ano muito melhor e, se Deus quiser, vai ser. Mas sem muita enrolação, vamos começar o vídeo. Esse vídeo eu quis focar, esse vídeo e os próximos vídeos que vão vir, eu tô querendo focar em iniciantes, porque tem muita gente que gosta de maquiagem, quer saber como se maquiar, mas não sabe, não tem ideia por onde começar. Então a gente tem que começar pelo início, que seria o quê? Os nossos pincéisinhos. Hoje eu trouxe 5 pincéis que eu acho que são essenciais para quem está iniciando. O que eu não aconselho para iniciantes é comprar kit de pincel logo de cara, porque não adianta você comprar um kit de 15, 20 pincéis se você não vai saber usar, se você só vai conseguir usar 5. Então é um dinheiro seu que você vai investir em uma coisa que você não vai estar usando e você poderia ter investido em outras coisas, em outros produtos, entendeu? Então eu aconselho vocês comprarem separadamente. Com relação à marca, os meus pincéis, a maioria, são da Macrylan, mas eu também tenho pincéis da Ruby Rose e da Belize. São 3 marcas que eu usei e que eu gosto muito, nunca tive problema nenhum. Os pincéis da Macrylan, os meus, eles têm mais de 5 anos. Eu ganhei o meu primeiro kit de pincel quando eu tinha 15 anos. E nunca me deram problema nenhum, nunca soltaram cerda, sempre funcionaram perfeitamente. Eu uso todos os meus pincéis, eles são maravilhosos e eu aconselho muito, eu recomendo muito que vocês comprem dessas 3 marcas que eu falei, Macrylan, Belize e Ruby Rose. São pincéis ótimos, com custo-benefício muito bom, não são muito caros. E o que eu falei, para comprar separado, que aí você pode escolher o tipo de pincel que você acha que você vai se adaptar mais. No kit você fica limitado àquele tipo de pincel que vem no kit. Para comprar separado, para iniciante, é muito melhor, que aí você consegue ver com qual pincel que você vai se adaptar melhor, enfim, você tem essa escolha. O primeiro pincel que eu acho indispensável para iniciantes, pincel de pó. Esse daqui é o A05. Eu não vou falar os modelos dos outros pincéis, a numeração, a referência dos outros pincéis, porque eu não tenho mais, como eu falei, esses pincéis são bem velhinhos e já sumiu tudo. E também veio no kit, então eu não tenho certeza, mas também a gente não precisa se limitar tanto a modelo de pincel. O que você acha que vai funcionar para você, que você consegue fazer funcionar, já tá ótimo e é isso que importa. Então, pincel de pó. Esse daqui, ele é cônico, tá vendo? Ele é, assim, oval, sabe? Então, ele se encaixa muito bem. Eu gosto de pincel grande, de pó, que eu não preciso ficar o tempo todo em áreas pequenas. Eu passo aqui e já foi o rosto todo. Então, esse pincel é muito bom também. Próximo pincel, assim, ó, chanfradinho. Esse chanfradinho aqui, ele é ótimo para blush e para contorno. Você pode fazer blush e contorno com o mesmo pincel, você não precisa ter 2 pincéis diferentes, porque o blush e o contorno normalmente se unem um pouco, né? Você esfuma os dois juntos, então não tem problema. E se você precisar limpar, se o seu blush for rosa, por exemplo, se for bem clarinho, é só você dar uma limpadinha no pincel, fez contorno, deu uma limpadinha no pincel e aplica o blush. Por que que eu não resumir isso daqui em um pincel só? Porque eu prefiro ter um pincel só para pó e um para dividir entre contorno e blush, que aqui já não tem tanto problema. Agora o pó, por exemplo, eu uso pó em diversas etapas da maquiagem. Se eu usar o pincel para aplicar pó, depois venho com contorno, depois venho com blush, se eu quiser aplicar mais um pouco de pó ou retirar o excesso de pó, pode ser que eu me suje com esse pincel que já tá sujo de blush e contorno. Então por isso eu gosto de ter pincéis separados. Você também pode aplicar iluminador com ele. Eu sempre faço isso. Quando eu tô na pressa, eu aplico o blush, já sujo no iluminador e aplico aqui sem problema nenhum. Então, por que eu não trouxe pincel para aplicar hidratante ou primer? Porque na maioria das vezes eu uso minhas mãos. Então eu não acho necessário você ter um pincel língua de gato ou um pincel dual fiber logo de cara quando você está iniciando. Enfim, para rosto, praticamente isso. A gente se limitou a 2 pincéis que vão funcionar super bem. Não precisa você ter um mar de pincel. E para os olhos, eu trouxe 2 exemplos de pincel de esfumar. Um, que é esse primeiro aqui,
que é menorzinho. Na verdade, ele não é tão pequeno, ele é médio, e um maiorzinho. Com esses dois pincéis, você vai conseguir fazer um esfumado ótimo. Óbvio que se você começou hoje a se maquiar, você não vai começar fazendo um monte de coisa, você vai começar fazendo o básico. Então, por isso eu trouxe só dois pincéis. Um que você consegue aplicar mais contido e o outro que você consegue esfumar mais. E para sobrancelha, nosso último pincel é para sobrancelha. E eu trouxe esses dois aqui. Mas você disse que ia trazer 5 e você trouxe 6. Mas por que eu trouxe esses dois como se fossem um só? Porque você consegue comprar um pincel só que tenha um pincel duplo, que seja um pincel duplo. Você consegue numa ponta, ele é a escovinha e na outra ponta ele é o pincel chanfrado. Então, para você fazer sua sobrancelha é melhor ainda. Bom, fora o esfumado, que você vai fazer com esses dois pincéis aqui, que eu já acho mais do que o necessário para quem está começando agora, os outros tipos de sombra que você vai aplicar, você pode muito bem aplicar com o dedo também. Então, perfeito, você tem seu dedinho, você tem dois pincéis de esfumar, então tá ótimo, você não precisa de mais nada. Então, de pincel para quem tá iniciando, eu acho que esses são os mais necessários. E agora, meus amores, por último, mas não menos importante, vem ela. A nossa esponjinha que a gente usa o tempo todo. Como vocês repararam, eu também não coloquei nenhum pincel para a base. Então, por que eu não coloquei? Porque eu acho que a esponja é necessária, é mais necessária do que um pincel. Porque com a esponja você consegue fazer N funções. Você consegue aplicar base, você consegue aplicar corretivo, consegue aplicar contorno cremoso. Vocês veem que todo momento na maquiagem eu tô usando a esponja. Eu consigo aplicar pó, eu consigo, se eu marquei alguma coisa, marquei um pouco blush, eu volto com a esponja, tiro a marcação. Então, assim, eu acho que a esponja faz a função perfeita para tudo que você precisar. Hoje eu trouxe duas opções de esponja para vocês, que são as minhas preferidas, que é a esponja da Mari Saad, que foi a que eu acabei de mostrar, e a esponja da Nina Secrets. Ela é as duas esponjas são maravilhosas, as duas são muito parecidas, são muito macias. A da Mari, ela custa entre 30 e 40 reais e a da Nina custa entre 20 e 30. E qual das duas eu recomendo? Gente, eu recomendo as duas igualmente. Eu gosto das duas igualmente. Aí vai a você, vai o teu critério. O que você prefere? As duas têm um formato mais ou menos parecido, elas têm a mesma funcionalidade, mas a da Nina, ela é uma esponja coxinha normal e ela tem esse recorte aqui, que eu particularmente adoro, acho muito bom para essa área aqui de aplicar corretivo, para você, quando você quer aplicar pó, né, fazer o baking, é perfeito. E a da Mari, ela é assim também, só que o corte da Nina que é aqui, o da Mari é embaixo, que também é perfeito para você aplicar base, para aplicar pó, é perfeito, perfeito para tudo. Então aí vai do que você prefere, qual o formato que você prefere, se você acha que essa é mais cara e essa é mais barata, aí é o teu critério, se vai ser formato, se vai ser preço. As duas são extremamente macias, são as duas esponjas mais macias que eu já tive. Eu acho que as duas valem cada centavo, valem muito a pena o investimento. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se você ainda tiver alguma dúvida em relação a pincel ou esponja, pode deixar aqui nos comentários, que eu respondo no próprio comentário, ou se eu achar que mais pessoas possam ter esse tipo de dúvida, eu respondo num outro vídeo. Deixa aqui sugestão de qual vídeo você quer ver. Eu tô com esse propósito de fazer mais maquiagens voltadas para iniciantes, então qual é a tua dúvida? Se for base, corretivo, pode deixar aqui que eu vou arrumar uma forma de fazer um vídeo falando sobre isso. Não esquece de deixar o likezinho do amor, se inscreve no canal e ativa os sininhos para receber as notificações dos vídeos. Comenta aqui embaixo, me segue no Instagram, que tô pretendendo começar a fazer caixinha de pergunta lá para saber o que mais que vocês querem ver por aqui. Então, se você não me segue no Instagram, me segue lá. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.